paz do Senhor seja com todos vocês. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém e amém. Feche seus olhos um pouquinho, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo momento de adoração e de louvor. E agora vamos ouvir tua palavra, que o Senhor joga luz, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nesta noite singular de Santa Ceia, onde juntos vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Que o Senhor possa encontrar aqui corações abertos, terra fértil, onde a tua palavra possa brotar, crescer e frutificar. Nós te agradecemos e te louvamos. É a nossa oração com fé, para a glória de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém bem alto. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto que a gente percebe que é um texto de adoração e também de beleza, nesse ato santo dessa mulher que o texto mostra para nós a sua atitude. O que nós faríamos se a gente soubéssemos que daqui 2 dias nós iríamos morrer? Jesus, ele foi para Betânia, foi jantar. Jesus sabia que ia morrer. E ele foi para Betânia, e lá em Betânia, ele jantou na casa de Simão, o leproso. É interessante que o ministério de Jesus Cristo, houve poucos lampejos de adoração para com a vida de Jesus Cristo, ao longo de todo o seu ministério. Se você olhar, por exemplo, desde o nascimento de Jesus, quando Jesus nasce em Belém, e os magos, orientados pela estrela, vão até Jerusalém, e depois vão ter uma conversa com Herodes, e por fim eles vão a Belém adorar Jesus. A Bíblia fala que já ali, naqueles primeiros momentos, a Bíblia diz que Jesus e a família teve que migrar para o Egito, por conta da loucura de Herodes, que mandou matar as crianças
porque ele achou que tinha sido enganado pelos magos, porque, afinal de contas, ele era o rei Herodes, e na dinastia herodiana não poderia entrar Jesus, que era da tribo de Judá. Então Herodes disse, que rei é esse aí, que não é nenhum dos meus filhos? Então Herodes tentou matar Jesus, e por conta disso, Jesus Cristo, já infante, ele teve que ir para o Egito, ele teve que ser um exilado. Ele vai se cumprir nele, obviamente, o Salmo 2 do Egito, mandei chamar o meu filho, né? Quando ele retorna, quando ele volta. Então, a vida de Jesus, desde o início, foi muito dura, muito difícil, né? Porque até ele viveu uma vida humilde, uma vida simples. Por exemplo, aos 12 anos de idade, a Bíblia diz para nós que aquela caravana de Galileu que saiu do norte do país para ir para Jerusalém comemorar a Páscoa, Jesus ia ser um filho da lei com 12 anos, e estava lá o seu pai, José, e estava lá sua mãe, Maria, e todas aquelas pessoas que participavam daquela peregrinação até a cidade de Jerusalém, encantado com a festa que reunia milhares de pessoas da diáspora que vinham para Jerusalém adorar a Deus e celebrar a Páscoa, né? Então, naquele ponto, naquele momento, a Bíblia diz também que o José e Maria, sei lá o que aconteceu, eles esqueceram Jesus. Imagina você esquecer o seu filho de 12 anos numa cidade grande, e você vai embora, e aí na metade do caminho, depois de andar tanto, você lembra, Maria, onde é que está o Jesus? Eu não sei, e não for com você, e vai procurando, e eles percebem que eles esqueceram de Jesus. E aí eles têm que retornar, o grupo vai embora e volta José e Maria para Jerusalém, depois de 3 dias. Eles encontraram Jesus conversando com os doutores. Óbvio, a Bíblia leva eu e você a olhar para o ponto de vista onde Cristo está olhando e conversando com aqueles doutores, falando das coisas do meu Pai, como diz. Mas se nós olhar humanamente falando, um menino de 12 anos, numa cidade grande como Jerusalém, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, eu não sei onde é que ele ficou, perambulando pelas ruas de Jerusalém, se identificando talvez com os meninos de rua da nossa geração, se identificando talvez com os meninos abandonados dessa nação. Jesus, ele também passa por esse caminho. Aliás, ele passou por diversos caminhos, diz a Bíblia, para que ele pudesse ser o nosso intercessor e conhecedor das nossas fragilidades, da nossa fragilidade humana, do nosso coração quebrantado, da nossa limitação antropológica. Então, a Bíblia mostra que Jesus, aos 12 anos, também esquecido foi, diz a Bíblia, e o seu pai teve que retornar, teve que fazer o caminho de volta, perdeu Cristo de vista, como saiu outro dia, há décadas já faz, né, na Isto É, um teólogo que ele falou porque ele não crê mais em Jesus. Então o termo era, ele perdeu Jesus de vista, perdeu Jesus Cristo como o centro nevrálgico da nossa própria existência. Então, a vida de Jesus foi uma vida sem muita adoração, não havia muito adoração. Foi uma vida de embate, foi uma vida de denúncia, foi uma vida profética, foi uma vida de quebrar e romper com o status quo. Jesus Cristo, ele vem nessa toada, tanto é que aos 30 anos, quando a Bíblia apresenta o Cordeiro de Deus para nós, de novo, a Bíblia apresenta Jesus quando infante, seu nascimento, todo o processo até ele nascer, de forma muito clarificada, tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas, são os que narram o nascimento de Jesus. João não vai narrar, porque vai mostrar ele como verbo, como Deus, e nem Marcos vai narrar o nascimento de Jesus Cristo, já vai mostrar ele como servo, como filho de Deus. Quem vai narrar com detalhes é Mateus, do ponto de vista da genealogia, e Lucas, que vai narrar do ponto de vista também da genealogia e da unção e da graça do poder do Espírito Santo, mostrando aí a Isabel, mostrando Maria, enfim. Depois a Bíblia vai mostrar para nós Jesus com 12 anos de idade só. E com 12 anos de idade ele vai se tornar o filho da lei. A partir de agora ele se responsabiliza também por todos os atos da Torá. Ele não pode quebrar a lei, ele tem que viver sobre a lei já com 12 anos. E ele é esquecido, na verdade, em Jerusalém.
E aí a Bíblia, então, silencia, obviamente, que muitos escritos pseudo-epígrafos, que a gente chama, falam que Jesus Cristo foi para o Egito depois de 12, 13, 15, 16, 17 anos, tudo que ele aprendeu e tal, foi nesses lugares. A gente não crê em nada disso, isso não é revelação de Deus, isso é cogitação. Por isso, pseudo-epígrafo, falsos escritos que escreveram sobre Jesus Cristo dos 12 aos 30. A Bíblia não fala nada, mas ela apresenta para nós Jesus Cristo aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade, a Bíblia apresenta para mim e para você, Jesus Cristo já na sua caminhada ministerial, e também João Batista, que vem aí sendo o precursor, abrindo o caminho, essa é a palavra correta, né? Porque está vindo um rei. Então, um precursor na cultura de Jesus era o quê? Aquele que iria, em primeiro lugar, abrir o caminho, deixar o caminho reto, porque o rei ia passar, o rei ia chegar. Então, o João Batista, ele é esse precursor. Ele está abrindo o caminho, e por isso ele prega: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Por isso que João Batista fala para os próprios discípulos dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João Batista, ele diz: importa que ele quem? Jesus, importa que ele cresça e eu diminua, eu sou um profeta só. Por isso que João Batista diz: eu não sou digno de desaltar as suas alpargas. O João Batista diz: eu, João, batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo, ele transforma corações, ele muda a história, ele muda a vida das pessoas. Eu batizo com água, mas Jesus batiza com o Espírito. Então, João Batista vai nessa atuada mostrando quem é Jesus, e Jesus aparece então para nós, e a gente percebe e vê ele já ali no Jordão. E no Jordão, no Rio Jordão, ele é batizado. E ali no Jordão está todo o programa, toda a economia de Deus, da Trindade, sobre a sotéria, sobre a salvação. Então, quando Jesus coloca os seus pés no Jordão, a Bíblia diz que o João Batista não quer batizar ele, porque o batismo é um ato de conversão, o batismo é um ato de arrependimento, o batismo é um ato de eu entender que eu preciso mudar a minha vida. E Cristo não tinha pecado. E Cristo ele não se arrepende, porque não tem pecado, ele é santo. Então João Batista diz: mas peraí, eu não posso te batizar. Como vou te batizar? Se o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, de mudança, de chuva, de metanoia, de transformação de mente. Mas Cristo fala para ele batizar, porque Cristo é um protótipo, Cristo é um modelo para nós. Então, quando Jesus coloca o pé dele no Jordão, né, a voz do céu, ela brada e ela diz: este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, eu tenho prazer. E a Bíblia diz que a pomba pousa sobre a cabeça de Jesus. É o símbolo eloquente do Espírito Santo, que vai orientar, dirigir, conduzir não só Jesus, como também a minha e a sua vida, porque nós devemos estar sempre orientados e dirigidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então ali está a Trindade. Deus Pai fala, Deus Filho está sendo batizado, vai iniciar o seu ministério, e o Espírito Santo está sobre ele, no cumprimento profético de Isaías, capítulo 61, verso 1, e de todos os textos messiânicos que se contêm no Antigo Testamento. Todavia, nós sabemos que ato contínuo, Jesus sai do batismo e ele é orientado, dirigido pelo Espírito para ir para o monte da tentação. E lá no monte da tentação, o Evangelho mostra para nós que ele ficou 40 dias jejuando, sendo tentado diretamente pelo demônio, pelo diabo, 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias Jesus jejuou. Há uma batalha ali naquele lugar. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele narra um versículo só, a tentação de Jesus, diz que estava entre eles, as feras também ali estavam. Então mostra a luta, a beligerância, o conflito. E Jesus Cristo então sai daquele conflito, sai daquela batalha, vitorioso. Como que ele vence o maligno, o diabo, o diabolos, o acusador? Como? Através da palavra de Deus.
O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, veja bem, como o diabo, ele quer botar sempre dúvida, ele quer colocar nós sempre em bifurcação, sempre em crise, porque ato contínuo, Jesus sai do Jordão, Deus fala, este é meu filho amado. Agora, no monte da tentação, o diabo vai falar também, e ele vai colocar em xeque-mate a palavra de Deus, como ele colocou em xeque-mate a palavra de Deus para Eva. Deus tinha falado para Adão e Eva, não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o diabo vai falar para Eva, incorporada na serpente, ele diz, não é bem assim que Deus falou. Ele faz uma hermenêutica torta. Ele faz uma interpretação equivocada. E Eva cai no conto do vigário. E Eva deixa de ouvir a voz do eterno Deus para ouvir a voz da serpente. E por conta disso, Eva, Adão, todos eles caem. E caindo eles, cai toda a raça humana. Caindo ele, fere todo o programa, todo o processo cósmico. Então nós estamos até hoje com esse problema endêmico lá do Éden, né, da nossa natureza pecaminosa, que só pode ser vencida na cruz do Calvário. Por isso vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque é um pecado ali epistemológico, de verdade. Ela deixou de acreditar na verdade de Deus para acreditar na meia-verdade, porque o diabo ele não usa uma mentira inteira. Aliás, o sistema, o cosmos, o mundo que a gente vive, não usa uma mentira inteira, porque se é uma mentira inteira, a gente já vai... Não, isso não é para mim. Geralmente as pessoas são ludibriadas, são enganadas em qualquer área, seja no campo econômico, seja no campo, em qualquer área da vida, por conta da meia-verdade. Porque se conta uma meia-verdade que, na verdade, é uma mentira inteira. Então, o que aconteceu com Eva foi justamente isso. O diabo, ele não contou uma mentira inteira, ele contou uma meia-verdade. Ele disse, não é bem assim. É que Deus sabe que quando você se apossar disso, você vai ser igual a ele. Então, Eva toma do fruto, come, e quando ela põe para dentro aquele negócio, traz para dentro dela toda a maldição que nós temos hoje, e que o apóstolo Paulo vai tratar isso de maneira muito clara nas suas epístolas. Agora, quando Jesus está também no monte, na tentação, o diabo aparece para ele, e a Bíblia diz que naquela beligerância, naquele conflito, a Bíblia fala para nós que o diabo diz, se tu és, ele está botando em questionamento a palavra de Deus, porque Deus já tinha falado lá no Rio Jordão, este é afirmação, essa palavra, este é o meu filho amado, nele eu me alegro. E agora no monte da tentação, o diabo diz, se tu és o filho de Deus, te joga daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, né? Se tu és o filho de Deus, e aí começa então uma beligerância, e Jesus Cristo vence como? Através da palavra de Deus, usando o Deuteronômio e usando o Salmo 91. Está escrito, foi o que Jesus Cristo falou. Está escrito, a palavra lá é grafê, no grego. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, só a Deus adorarás. Está escrito, e por conta dessa afirmação que está na palavra de Deus, que não é negociada, então a Bíblia diz que Jesus vence a força infernal maligna. Então a vida de Jesus foi muito complicada. Quando ele vai para a sua terra, ele é praticamente quase que expulso de Nazaré. Ele é persona non grata na cidade de Gadara. Ele é expulso literalmente da cidade de Gadara. Ele pega o seu barquinho, ele vai para Gadara. Lá em Gadara ele encontra um homem que está completamente complicado no seu campo emocional, no seu campo espiritual, cheio de problemas espirituais, endemoniado, o endemoniado gadareno. Ele entra para aquele lugar, ele liberta aquele homem, ele faz uma transformação profunda na estrutura antropológica daquele homem, em todas as suas áreas. Ele é liberto, mas o povo de Gadara, a sociedade dos gadarenos, não compreendeu a obra que Cristo faz na vida de uma pessoa, como a nossa sociedade também não compreende. Talvez você chegou aqui e falou para alguém da sua família, estou indo lá na igreja evangélica. O que tu vai fazer lá, meu amigo? As pessoas não entendem a obra de Deus, não entendem como é que Deus trabalha.
não entende como é que Deus transforma vidas, não entende que Deus é poderoso para transformar pessoas. É por isso que há uma grande possibilidade de você sair daqui dessa noite profundamente transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Só porque os gadarenos falaram, não, sai daqui. Nós não te queremos aqui. Vai-te embora daqui, Jesus. Que a gente não quer você, traz prejuízo para nós, porque Jesus trouxe um prejuízo econômico para o povo de Gadara. Que prejuízo era esse? Os porcos. Os demônios falaram, podemos ir para os porcos. Jesus disse, pode ir. E mais de 3.000 porcos se precipitaram e morreram. Pensa, prejuízo financeiro. Em troca de uma transformação de vida. É isso que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus dá mais importância ao ser do que ao ter. Deus dá mais importância do que ao ser do que ao ter. Essa é a obra de Deus. Então, entre o ser, que é o gadareno, ser liberto, ser um homem de Deus, ser uma bênção, e por aí vai, e entre o ter, que se explode o ter, que se explode os porcos, que se explode as coisas materiais dessa vida, porque tudo nessa vida passa, tudo acaba. Agora aquele que tem a semente do eterno no seu coração, vai voar com Deus para a eternidade. Então a vida de Jesus sempre foi uma vida de embate com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos e tal e tudo mais. Poucos foram os lampejos de adoração. Agora, a Bíblia narra para nós, estamos no capítulo 26, que eles se juntam, todos eles não se conversavam, eram partidos diferentes, pensamento diferente sobre a Torá, os fariseus, os saduceus e eles todos, mas eles se juntam com um único objetivo, de matar Jesus. Jesus está atrapalhando. Afinal de contas, ele está pregando coisas que não condiz com aquilo que a gente ensina. Ele está fazendo uma hermenêutica, uma interpretação diferenciada daquilo que a gente sempre ensinou. Você pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus Cristo, não é que ele vai alterar, mas ele vai dar um novo sabor, um novo tom sobre algumas coisas que eles estavam em suas burras, sentados nela. Tipo, você tem que amar e orar pelos seus amigos. Jesus falou, sim, verdade, mas você também tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que orar por aquelas pessoas que te fazem mal. E o judeu não concebia isso. O inimigo fica para lá, e eu não vou nem orar, eu vou orar para Deus te queimar, mas orar pelo meu inimigo. Então Jesus, ele muda a estrutura, e por isso ele começa a ser perseguido. Então falta 2 dias para ele ir para a cruz do Calvário. Então eles se juntam ali, um complô contra Jesus Cristo. E está tudo em silêncio, está tudo na calada da noite, é assim que se faz, né? Na calada da noite, os complôs, os conchavos, né? Malignos, né? Nas estruturas humanas que vão conversando para fazer mal para o outro. Então, é na calada da noite, né? É no entre lábios de uma estrutura para matar Cristo que a Bíblia diz que eles conversam e dizem, não vamos matar ele, não na festa, mas depois. Então Jesus estava sobre uma sentença de morte. Ato contínuo. Jesus é orientado pelo Espírito Santo. Jesus é dirigido pelo Espírito Santo. Ele não vai fugir da cruz. A cruz já está fazendo sombra para ele aqui. A cruz já faz sombra para Jesus. E Jesus Cristo, ele vai para Jerusalém, ele sabe que ele vai ser imolado, é um sacrifício de holocausto. Holocausto significa queimar por inteiro. É um sacrifício cruento, ele vai para o Gólgota, ele vai para o lugar da caveira, ele vai morrer num ato expiatório. Mas a Bíblia diz que 2 dias antes ele vai em Betânia. Betânia ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Ele vai em Betânia, e lá em Betânia a Bíblia diz para nós que Jesus vai na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Interessante isso, tem um adjetivo aqui quase que meio estranho para o Simão. Chamam ele de leproso. É óbvio que o Simão tinha sido curado por Jesus, só pode, não tem outra explicação no texto
para a gente ter essa conclusão, porque nenhum leproso poderia ter casa, poderia ter uma família, poderia ter uma estrutura social, ele tinha que ficar isolado da sociedade. Então, obviamente, que esse homem foi curado por Jesus Cristo, esse homem foi tocado pela graça de Deus, esse homem foi tocado pela misericórdia do Eterno, e esse homem, grato por tudo que Deus fez, convida Jesus para jantar com ele. E o texto então começa dizendo, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. O texto aqui em tela, que está aí na sua Bíblia, aí mostra para nós uma profundidade importante aqui. Mostra para nós uma mulher, diz assim, aproximou-se dele. E aqui está o segredo para a gente compreender e entender esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que transforma, esse Cristo que pouco é falado. As pessoas falam muito de Deus, então é Deus te abençoe, Deus, tudo bem, temos que falar de Deus, mas o Deus que nós temos que falar é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus Pai, o Deus da revelação, não é o Deus que eu aprendi do meu pai, hereditário, que eu falo Deus como força de expressão. Não é esse Deus que todo mundo fala. Qualquer pessoa fala. O Deus que Cristo revela é o Deus Pai, o Deus que envia, o Deus que tem planos e projetos soteriológicos de salvação. Então, a Bíblia diz que a primeira coisa que essa mulher fez e que nós devemos fazer é nos aproximar de Jesus. Cada dia mais esse mundo aí, tenebroso que está aí fora, bate o martelo para tentar nos separar, nos afastar de Jesus. Você vai ver aqui que depois que Jesus Cristo é preso, depois que Pedro também está lá no pátio, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, como um monte de crente está fazendo assim. Eu até vou na DI, eu até levanto a mão, eu até canto e dou oferta, mas eu não quero compromisso real com esse Jesus Cristo. Eu não quero que ele entre nos quartos mais abissais da minha alma, que transforme a minha vida, que mude o meu caráter, que mude a minha concepção de mundo. Eu quero viver uma vida assim, a gente brincava antes, né? Uma vida Raimundo. Se lembra desse termo aí? Quem é os mais velhos se lembra? O crente Raimundo. Não lembra? Só tem gente mais nova aqui, né? Mas os crentes mais velhos aí, que eu estou vendo um monte aqui, mas eles não querem se identificar, né? Os crentes mais velhos se lembram que aí na década de 80 a gente brincava muito com isso. É o crente Raimundo. Aí o que é? Um pé na igreja, outro pé no mundo. É o crente Raimundo. Aí eu brincava, temos que ser crente cereja. Os dois pés na igreja, adorando ao Senhor. Então, o Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe. Até vou, mas não tenho compromisso. Até vou, mas aqui nesse esconderijo aqui do meu quarto secreto, aqui tu não entra, Jesus. Aqui nas minhas emoções tu não entra. Aqui na minha raiva, na minha ira, nos meus conflitos emocionais, psicológicos, aqui não. Aqui eu administro. Até aqui tu vai, até aqui tu não vai. Tem um monte de gente assim, seguindo Jesus de longe. Essa mulher nos ensina que nós devemos nos aproximar de Jesus Cristo. E quando nós nos aproximamos de Jesus, só tem um caminho para nós. Amém, irmãos? Qual é? Adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Repete comigo. Adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Mais uma vez. Adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Foi o que aconteceu aqui. Ela se aproximou. Como que ela se aproxima de Jesus? Ela não fala nada, não tem voz no texto. Ela não vai falar nada. A atitude dela vai falar por ela. Não tem voz, não tem vogal, não tem consoantes, não tem verbo, não tem nada aqui. Há um vazio, há um silêncio. A atitude dela, o quebrantamento dela, vai falar por ela. A Bíblia diz, então, que ela sabe que Jesus está ali, naquele lugar,
E a Bíblia diz que essa mulher, ela se quebranta. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração, eu digo nós, eu me incluo também, todos nós aqui, que é uma trituradora de emoções. A gente está ficando meio que robotizado, meio que mumificado na alma e no coração. Nós somos uma geração que de olhos secos, eles falam. É uma geração que não se quebranta mais. É uma geração dura. É uma geração com coração duro. Nós precisamos nos quebrantar mais. A Bíblia diz para mim e para você que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Um coração que se quebra diante dele. Que deixa de lado a vaidade e o orgulho. A gente chega aqui cheio de pedigree, cheio de orgulho. A gente senta no banco, começa o louvor, a gente às vezes nem canta, ou canta, ou está muito frio, não quer tirar a mão do bolso. Eu trago a minha luvinha, né? Então eu me garanto com isso. Aí eu consigo levantar a mão, o pessoal olha lá, que mão escura é essa? É a minha luva, irmão. Estou adorando ao Senhor. Tem algum problema? Nós temos um coração duro. E não é só na igreja. É na vida às vezes. A vida, esse processo da vida, ele vai nos robotizando. A gente vai perdendo a sensibilidade da vida. A gente vai perdendo esse caldo gostoso da vida ser leve, da vida ser boa, da vida ser menos pesada. Essa mulher aqui, ela está totalmente quebrantada. Jesus está ali, daqui 2 dias ele vai para a cruz. Está um cenário ali de morte. Tem pessoas aqui, na calada da noite, programando a morte dele. Vai ter julgamento aqui do Anás e Caifás, vai ter julgamento aqui com o aval do Império Romano. Vão imputar sobre Cristo 2 pecados de blasfêmia e também o outro pecado de levante contra o Império Romano. E Cristo está ali, reclinado à mesa. E aquela mulher chega. Geralmente, homens não ficam bravos comigo, mas eu tenho que dar o braço a torcer. As mulheres são mais quebrantadas do que a gente. Quem está me olhando bravo porque os homens aí? É verdade. Na hora que eu falei isso, mulher mais quebrantada. Você vem aqui, a mulher ora, chora. O homem, ele é quebrantado. A gente está tendo a nossa reunião de homens aqui, né? Uma bênção aos homens aí, amém? Amém, irmãos? Os irmãos, os homens aí. É uma bênção aqui, eu falo tudo, mas é uma bênção depois que a gente passa daquela porta e os homens ficam tudo quebrantados. É só sentir o cheirinho do churrasquinho. Um quebrantamento. Oh, glória! Ele glorifica a Deus comendo a carne do churrasco. Maravilha! Um quebrantamento assim maravilhoso. Essa mulher está quebrantada. Ela não só está quebrantada, mas ela está adorando. Ela não está só adorando, mas ela está pintando um quadro de beleza. Porque quando a gente adora, a gente pinta um quadro de beleza. Quando a gente adora, a gente provoca reações em pessoas. Quando você diz, eu estou indo na igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar a Deus, você está provocando reações em pessoas. Tanto é que o texto fala para nós que essa mulher aqui, irmãos, ela se aproximou de Jesus trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso. Ela pega aquele perfume, não vou entrar aqui no detalhe do perfume, que era caríssimo, era dado só para rei, vinha da Índia. Só o vaso de alabastro já era caro, a gota do nardo que estava dentro, mais caro ainda. Aquilo valia 300 denários, por isso que o Judas ficou doido da vida. O Judas, ele estava olhando para a questão monetária. A Bíblia vai dizer depois que o Judas que traiu Jesus era ladrão. Ele vendeu. Se você olhar esse texto, você vai perceber que esse texto está justamente antes da venda de Jesus, da venda de Judas para Jesus. Judas vai vender Jesus por 30 míseras moedas de prata. Aqui, quando essa mulher quebra o vaso, pá, porque o vaso é hermético, ele não é de tampinha que você abre. O vaso ele é todo confeccionado hermético, com uma argila caríssima. E não tem outro caminho para exalar aquele perfume, como disse o Atmani.
não tem outro caminho para exalar aquele perfume que a durabilidade dele era 48 horas, o cheiro gostoso daquele nardo puro, senão, pá, quebrar o vaso. Já era um desperdício, ela quebrou o vaso. E quando ela quebra o vaso e derrama todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, aquilo trouxe muita indignação. Como que você entrega a sua juventude para Jesus Cristo? Tem um monte de coisa lá fora, isso é desperdício. Como que você entrega o seu coração para Jesus Cristo? Como que você entrega a sua família para Jesus Cristo? Tem tanta coisa lá fora. Na visão do mundo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é loucura, é desperdício, desperdiçando a tua vida, a tua juventude. Ela quebra, ela derrama sobre a cabeça de Jesus, e quando ela faz esse ato santo, esse quadro de arte, essa beleza magnífica, ela vai gestar, provocar irritação com as pessoas que estão ao redor dela. E quem é que estão ao redor dela? Os discípulos de Jesus. Aqueles que viram tudo o que Jesus Cristo fez. Aqueles que viram Jesus multiplicar pães, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, contar parábolas, pregar sermões magníficos. Aqueles que viu Jesus transformar água em vinho, viu Jesus fazer tanta coisa, eles estão indignados, diz o texto, para nós. Essa mulher, ela não quis nem saber com o que as pessoas falam. Eu acho que isso é uma coisa que serve para nós também. Eu e você não devemos estar preocupados com o que as pessoas falam de mim, de você, quando a gente trata questões espirituais da fé. Não importa o que o Beltrano, que o meu patrão, que o meu amigo lá do serviço vai falar, se eu sou crente ou não, eu tenho a minha posição. Sabe por que muita gente hoje não finca a sua posição cristã no seu trabalho? Não estou dizendo você ser um crente chato lá no seu trabalho, porque eu também já fui funcionário público, e eu também era evangélico, e lá no meu trabalho eu sempre usei de sabedoria. Agora eu estou falando aqui, é que eu e você não podemos negociar princípios por conta dessa onda, desse arquétipo que está lá fora. Tem crente que trabalha no serviço dele faz 3, 4, 5 anos, e a galera que nem crente é, nem sabe que ele é cristão, porque ele nunca falou de Jesus, ele nunca deu bom testemunho, ele nunca fez nada. Essa mulher aqui não está preocupada com a opinião dos discípulos. A Bíblia diz que eles ficaram indignados. Mas essa mulher, ela não abriu a boca dela para falar nada. Simplesmente, ela tinha um foco. Como hoje à noite nós temos um foco. Nosso foco aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nesse foco aqui. O nosso foco hoje aqui é adorar a Deus. Esse é o nosso foco. É daqui a pouco celebrar a Santa Ceia. Esse é o nosso foco. Ela tinha um foco, ela tinha um objetivo. E o objetivo dela, ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Ela não deu a sobra. Ela deu o melhor. Jesus não quer a tua sobra, Jesus quer o teu melhor. Melhor como pessoa, o teu coração, Ele quer o seu melhor. Aquela mulher quebra o vaso de alabastro, 300 denários. Sabe o que é 300 denários? É trabalhar um ano inteiro para adquirir isso. Um ano inteiro significa 300 denários de trabalho, todo dia. Das 8 da manhã até o meio-dia, da 1h30 às 6, durante um ano inteiro. Significa o quebrar o vaso de alabastro e derramar o nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Por isso que eles se indignaram. Como você faz isso? Isso nós poderíamos ter dado aos pobres. É uma falsa filantropia. O que aquela mulher estava fazendo era uma adoração. Jesus toma aquilo. E ele diz: Jesus repreende eles, como repreende eu e você também. Eu disse: para. Essa mulher fez boa obra para comigo, porque ela antecipou a me ungir antes da minha morte. Porque você sabe que quando Jesus morreu, quando as mulheres foram ungir Jesus lá no túmulo do terceiro dia, ele já não estava mais, ele ressuscitou.
Era uma adoração que ela estava fazendo. Era uma exaltação a esse Deus. Era um ato de grandeza. Por que um ato de grandeza? Porque aquela mulher estava adorando a Jesus, não por aquilo que Ele pode dar para ela. Presta atenção nisso, já vou encerrar. Ela não está adorando a Deus por aquilo que Deus pode dar, porque Deus dá, Ele é bom. Mas ela está adorando a Cristo por aquilo que Ele é. Você entendeu isso que eu falei, irmãos? Eu não venho na igreja adorar a Deus para receber algo, ainda que Deus na sua misericórdia me dá. Eu venho na igreja para adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é o Cordeiro, Ele é o eu sou. Então eu venho na igreja para adorar a Deus. Ela vai, ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama um perfume sobre ele, ela recebe crítica, não está nem aí, porque ela sabe que está adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Esse é um ato de grandeza, diferente do ato vil de Judas. O ato de Judas foi um ato vil. Repreendeu aquela mulher. Para que esse desperdício? Jesus não merece. Isso aqui nós poderíamos ter dado ao pobre. Que desperdício é esse? Jesus falou, não. Os pobres vocês sempre vão ter. Isso é um papel filantrópico da igreja. Vocês têm que ajudar os pobres. E Jesus também nasceu pobre. E Ele ajudou os pobres. Ele alimentou os pobres. E Ele andava com pessoas humildes e simples. Essa não é a questão X aqui. A questão X aqui é o que está na entranha do coração do discípulo, principalmente de Judas. A questão X aqui é a questão da urgência. Jesus daqui 2 dias vai morrer. A questão X aqui é a adoração, quebrantamento. Então Jesus repreende e diz, ela fez uma boa obra para comigo, ela ungiu-me para o sepultamento. Me ungiu. E aquele óleo se esparrama sobre o rosto meigo e potente de Jesus. O apóstolo Paulo diz que sobre Cristo estava toda a plenitude da divindade, toda a glória de Deus estava sobre ele, naquele lugar em Betânia. Aquele ato daquela mulher que derrama sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o unguento, era um ato profético da morte do Cristo, que vai me salvar, que vai te salvar. E é um ato de mostrar para nós o quanto nós devemos deixar de ser materialista. Tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que a sua inteligência não vai comprar. Não vai adivinhar, não vai saber. Tem coisas que só Deus é que sabe fazer. Aqueles 300 denários para Jesus não era nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Se lixa os 300 denários. O que Jesus estava querendo provocar em nós era justamente a atitude santa de uma mulher que nem abriu a sua boca. Porque, as irmãs estão aqui, as mulheres falam demais, É 3.000 palavras por dia. Os maridos aqui, eu aplaudo os maridos aqui, me aplaudo também. Eu tenho uma mulher lá em casa. Hoje ela não veio porque nós passamos a noite inteira no hospital, por conta da mãe da Cida que ficou doente. Então está meio atrapalhada, depois oro por ela. Mas essa mulher aqui, ela não abriu a boca. A atitude dela falou por ela. Às vezes a sua atitude vai falar muito mais do que as suas palavras. Ela quebra o vaso, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Jesus é exaltado, glorificado naquele lugar, e ele lança e diz uma coisa que eu encerro. Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou boa obra para comigo. Porque os pobres, a igreja sempre vai ajudar. A igreja tem que ajudar. A igreja tem que ter esse coração para ajudar os pobres. Os pobres estarão sempre com vocês. Porém, a mim, vocês nem sempre terão. Jesus está olhando para a cruz.
Depois da cruz, 40 dias ele vai para o céu. Depois, só na volta dele. Faz quantos anos que Jesus ainda não voltou? Quem sabe? 2000 anos? Eu estou torcendo que ele volte amanhã. E você? Uma vez eu estava dando curso de como é que é, de noivo para uma irmã, né? E aí eu falei para a irmã, qual é que você prefere? Que Jesus volte agora ou que você case amanhã? Tinha numa sexta-feira. Ela disse, pastor, pelo amor de Deus, deixa Jesus voltar na semana que vem. Eu quero casar primeiro. Ô, irmã, que é isso? Que escatologia torta é essa? Deixa eu primeiro casar. Então, Jesus aqui, ele está falando, ela fez uma boa ação para comigo, porque os pobres, vocês sempre vão ter. Vai ter pobre sempre. Mas a mim não. Porque ela derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade eu lhe digo, olha só, que por onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez em memória dela. Então hoje nós estamos pregando isso aqui, porque essa mulher teve uma atitude, Jesus Cristo agora lança uma promessa dizendo, em verdade vos digo, uma coisa tão importante, ele fala, em verdade, eu lhes digo, onde for pregado em todo o mundo, quer dizer, todo mundo, hoje aqui em Tubarão nem existia quando Jesus Cristo falou, nem o Brasil, nem ninguém, nem nada, nem a América. Jesus falou, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que essa mulher fez. A atitude dela, o quebrantamento dela, o mostrar que tem coisas nessa vida que o dinheiro não compra e que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Deus não deve ficar em segundo plano. Hoje na parte da manhã, 9 horas da manhã, com aquela chuva, eu estava aqui ministrando para o pessoal do curso Primícias, e eu estava falando para eles sobre a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, basileia tostheos, a palavra no grego lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Que coisa? Coloque o que você quiser. Deus vai acrescentando. Deus vai fazer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.